Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade Viva. E o tema de hoje é Sobre o meu livro. o caminho da autoespiritualidade. Hoje a gente vai contar uma historinha aí desse livro que eu publiquei sobre a história, né, de um pouco mais sobre a história da minha mudança na questão da espiritualidade e como a gente chegou até aqui. Espero que se divirta. Venha com a gente. Solta a vinheta! E hoje a gente vai começar de forma diferente, porque eu vou fazer aqui tipo uma mini entrevista com o Mérito, né? Aí vocês falam, poxa, um cara anônimo lançou um livro e sobre a história dele. O porquê disso? Como surgiu essa vontade de escrever um livro contando a sua história nessa transformação? Fábio, vamos falar um pouco aqui. Geralmente, né, o pessoal que lança algum livro são só vidas assim, meio que famosas, né, gloriosas, que passaram por alguma dificuldade. Geralmente são pessoas que tiveram uma vida aparentemente turbulenta e teve um salto muito grande, principalmente na área financeira, né? Isso. Geralmente você pode ver muitas pessoas que passaram por uma vida muito difícil, aí cresceu, lançam um livro lá e contando a sua história, que eu acho que é muito bacana, que devem fazer isso mesmo, até para compartilhar suas experiências. Mas o meu foi um pouco diferente. Ainda não cheguei no ápice do financeiro onde eu quero chegar, mas vou chegar lá. Vamos chegar. Mas só que o intuito mesmo foi de passar o que eu achei muito rico, né? Essa total transformação de vida. Para quem me conheceu ao longo dos anos, viu realmente o quanto que eu tive uma metamorfose, né? Como diz o Raul Seixas, né? Tipo, essa mudança de total, né? de vida, cultural, forma de pensar, de sair do zero, né? E conseguir bastante experiência de como ter uma vida um pouco melhor, né? Ser mais livre, né? Você não é a primeira pessoa que fala assim que eu sou tão livre na questão de viajar, de tomar as decisões e mudar do nada. A maioria dos meus amigos fala assim, pô, você é um cara muito louco mesmo, você toma algumas atitudes e vai, fecha o olho e vai embora e não sabe o que vai acontecer. E é verdade, né? Então lá atrás, né, o que gerou essa vontade foi as minhas dores. A gente fala de crise existencial, né? Chegou uma hora que nada... Quem sou eu, para onde eu vou, para que serve? E nada mais fazia sentido, né? Nem a questão amorosa, familiar, tudo parecia uma coisa que era... Assim, eu cheguei a algum momento assim, falei assim, por que eu tô aqui? E mesmo Fica parecendo né? aquela história da planta quando a gente estuda em ciência, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. Né? Exatamente. Esse contexto assim. Você foi bem assertivo nessa colocação. Faz, né? Porque quando eu tive essa ideia, a gente teve junto, né? E até tinha explicado quando eu contei essa história, e até você me ajudou nessa questão. Falou, pô, vamos fazer um livro sobre essa mudança toda, porque em algum momento isso pode ajudar alguém, né? Obviamente. A questão mais do intuito do livro foi para realmente ajudar para quem adquirir essa leitura, porque eu tenho certeza que muitas pessoas passam por situações similares. E o bom é uma leitura leve, que parece um diálogo, né? Diálogo, curto. Tudo mais. E outra coisa, fala a realidade, você leu. Isso. Né? Não é aquela coisa assim de fantasiosa, de que você vai mudar para a espiritualidade, tudo vai melhorar na sua vida. Obviamente, para mim foi ótimo, porque me trouxe mais paz. A minha mudança interior, de tudo que eu passava, de tudo que eu carregava, de tudo que eu deixei para trás em relação àquelas histórias de ambição desequilibrada, busca de domínio, poder e soberba. E o mais é o reconhecimento, né? Porque nós viemos de poucos recursos na infância, né? E geralmente quem busca reconhecimento, o meu ego era muito desequilibrado, né? E ainda hoje é um pouco. Trabalho todo dia para equilibrar. Só que naquela época eu não tinha nem consciência disso. Eu achava que realmente para ser grande eu precisava ser reconhecido por outras pessoas.
E eu não me reconhecia como grande. Né? Então, assim, qual que era a forma de ser reconhecido? Ou por algum reconhecimento moral, já, olha, o Wellington é foda, tal, não sei o quê, ou por um reconhecimento de poder e grana. Se eu tivesse algumas coisas, as pessoas poderiam me respeitar pelo que eu tinha e não pelo que eu era. Mas eu não tinha nenhuma consciência. E o livro que eu escrevi, acho que a Fabiana já leu, ele conta muito, nua e crua, de como eu passei minhas dores, né, de transformação e as decisões duras que eu tive que tomar. Porque e todas as fases, em diversas fases. Infância, adolescência, no trabalho, relacionamento amoroso, essa busca na espiritualidade. Tudo. Então, uma parte que me chamou bastante atenção foi na parte do trabalho, na parte profissional, em que o mundo corporativo, se você não tomar cuidados e assim, você não esquecer de quem é e ter caráter, ele acaba te engolindo e você toma umas decisões assim que ou você engole ou você é engolido. Sim. Então, eu gostaria que você relatasse uma experiência assim, que você teve na sua experiência profissional, em que você... Aquela questão, né? O que é certo, o que é errado. Que dependendo desse contexto que você contar, tem algumas pessoas que vão falar assim, mas ele tá certo. E vai ter pessoas que vão falar, nossa, mas ele foi errado. Sim. Isso é muito interessante, porque acho que é um ponto que pega todas as pessoas. Pega. Todas. Pega. Porque em algum momento você vai ter um trabalho profissional, mesmo que você só fala assim, mas eu nunca trabalhei de carteira assinada, mas você montou uma empresa, você tocou o negócio do teu pai, alguma coisa na vida a pessoa fez. Mesmo que seja um escambo, mas alguém já fez algum tipo de trabalho, né, que troca energia de grana, né, no caso. Isso é interessante que na época eu tinha um outro entendimento sobre prosperidade. Quem nunca, né? Então assim, e sobre o dinheiro também. Né? Então eu entendia o dinheiro e a prosperidade como outras coisas que eram relacionados até falta de caráter mesmo. Né? Por exemplo, era uma época que eu tinha, assim, a única coisa que realmente eu não ia fazer para alcançar o poder é matar, né? E vender minha mãe ou causar algo muito absurdo. Mas qualquer outra coisa que fosse passível de fazer para alcançar o poder, eu poderia fazer. Puxar a perna de um colega de trabalho, mentir, ser... porque geralmente quando acontece alguma coisa imoral, as pessoas falam assim, não, mas isso é profissional, né? Tem aquela coisa assim, para abafar o erro que você faz, ou jogar o teu colega de escanteio, fazer assim, fala, não, mas isso é uma questão profissional. Algumas situações são realmente profissionais, só que outras não. Existe muita questão injusta dentro desse... Que aí o pessoal chama de política, né? Fala, mas é política. Quantas vezes você já ouviu falar isso, né? Sim. Política e tal. Faz parte. É política e tal. E isso me causava um conflito interno muito grande. Mas aí tinha uma coisa que era de dentro de mim que eu não conhecia. Que eu achava que seria simples fazer. Né? Até que aconteceu algumas condições que eu olhava e falava, isso não é legal. E causava uma dor muito grande, que se eu continuasse com aquilo, eu tinha certeza que eu ia precisar tomar remédio na frente. Porque o retrato muito grande da questão profissional foi quando eu até comprei meu carro. Foi uma parte assim, fixa de quando eu comprei meu carro, que é uma coisa que eu queria muito. Só pra você ver, carro, gente, a coisa não é algo que muda a vida de alguém. Mas que pra mim seria tão importante que eu tinha que ter aquilo a qualquer custo. Quando eu comprei ele, vi que não era uma coisa que eu achava que ia mudar a minha vida, eu relacionei isso a todas as outras coisas que eu consegui. Eu falei, nossa, se eu conseguisse com um carro, imagina com um cargo alto, ou com a casa cara que eu sempre sonhei, o quanto que eu ia ter que passar por cima de alguém para chegar num lugar que eu não me senti feliz. Então isso desmoronou meu mundo. Né? Então eu realmente comecei a repensar e comecei a colocar na balança o que realmente é importante para mim. Né? Será que realmente eu tenho que fazer isso para conseguir a felicidade ou existe um outro meio de ser feliz? Né? Só que aí teve um problema, que de lá para cá eu abdiquei totalmente na questão material, que veio a outra parte do desequilíbrio. Eu achava que tudo que era material, ter alguma coisa, fazer aquilo para conseguir, tinha que ser daquela forma.
né? Passar por cima de alguém. Ah, o jogo do mundo é assim, ponto final. Eu acreditei nisso e fechei todas essas portas. Então, o processo do corporativo começou a ficar pesado porque eu não abri uma outra porta para entender como que eu poderia ser feliz, ou com aquilo, ou sem aquilo, ou mudar de vida. Então eu entrei em outra parte de desequilíbrio, não tive mais ímpeto para buscar continuar. Então a minha carreira ela foi um pouco, estabilizou e até degrediu um pouco em virtude disso. Porque eu não via mais felicidade, eu achava que tudo era sujeira. Porque toda vez que você lembrava que tinha que adquirir um bem material, alguma coisa que envolvesse dinheiro, tinha que ser de uma forma errada. Então isso foi prejudicial para mim. Mas ainda bem, porque essa história me trouxe outro conhecimento, né? Que nada, existe aquela frase, nada que o mal venha para te trazer um bem maior. Né? Então, diante desse pensamento, eu comecei. Você viu, você foi na minha casa, o Fábio foi na minha casa, eu tinha uma máquina de lavar, a minha cama e o guarda-roupa, né, Fábio? E mais nada. Não era como, era um colchão? Um colchão. Eu não tinha nenhum... a minha ambição ficou totalmente desequilibrada. Né? E eu comecei a achar que o nada seria a melhor coisa para minha vida. Porém, a gente está no mundo físico, né? No mundo que precisa comer, beber. E se quer ter felicidade, precisa do quê? E graças a Deus a gente muda. Né? Nossa! Graças a Deus tem as mudanças. Graças a Deus a vida não mostra. Ei, doido, acorda aí. E hoje você tem um pensamento totalmente diferente, não? Inclusive de quando eu escrevi o livro. Mas o intuito do livro que eu escrevi é que todos nós temos as opções de mudança. Com certeza. Você lê o livro, você viu que eu tive várias mudanças de processo dentro dessa história. E não quer dizer que eu escrevi o livro você daquela forma para sempre. Não. O livro foi feito no intuito de dar uma chave para te libertar. Né? Que todos nós temos o poder da escolha e de fazer o que a gente quer fazer. E ele também traz as consequências dessas mudanças. Porque você viu o quanto que houve de mudança, as consequências que houve dentro da minha história. Tanto no lado profissional, amoroso, familiar. Familiar, então, a gente nem... Assim, você viu quando... Acho que, além de você ler o livro, você conviveu... É pano pra manga. Com essa mudança, né? Quantas crenças que eu tinha de querer salvar a família. E tudo está dentro desse livro que eu escrevi, né? Que a Fábio me ajudou até na publicação. Como que essas mudanças me trouxeram até o momento que eu tenho hoje. Que ainda continua em mudança. Que o livro não é só um fim, né? Ele é apenas o começo de uma grande mudança de minha vida. E tem ali todas as... não dá para contar aqui porque é bem detalhado. Eu começo falando um pouco da minha infância, de como que eu tive minhas dores na infância, e das escolhas, das experiências que eu tive de questão de ter alguma coisa ou não ter, né? A escassez, né? De como que eu vim para cá, para São Paulo. E assim, como ele... Outra parte que também chamou atenção e que até o título do livro, O Caminho da Autoespiritualidade, né? Se vocês assistiram vídeos anteriores, a gente falou, tem vários que a gente cita, a questão das nossas religiões, de como ele se tornou umbandista, que ele percorreu por várias religiões, né? Eu também passei por várias, mas assim, de forma mais rasa, ele estudou, aprofundou, frequentou mesmo, se tornou praticante de religiões. E aí tem um momento da vida dele que ele é o que a gente, quando cristão, quer, não sei por que a gente fala isso, que é do mundo. Sim. Todo mundo é do mundo, né? Mas é uma questão de mudando, de farras, de festas, finais de semana. Sim. De que hoje você olha o Wellington do passado, como que eu aguentava aqueles rolês até de manhã? Que hoje, quando chega 10 horas, a gente já está querendo dormir, né? E assim, e quem conheceu ele naquela época e vê hoje, é capaz de ter, você várias opiniões. Devido às mudanças, ter afastado pessoas, né? Porque assim, como a gente fala, o nosso círculo,
automaticamente a gente se Muda. rodeia de gente que tem afinidades Afinidades, conosco. é. Então tem pessoas daquela época lá do rolê, do balada, do vamos viver intensamente. Hoje eu falo assim, que vive de forma diferente. Não dá nem pra falar de mundo, porque... Não se não conecta, não né? conecta mais, mas conta um pouquinho assim, o que te fez mudar, o que te fez buscar essa espiritualidade, o que é que deu assim, é isso, o porquês da vida, que te fez assim, buscar. Eu percebi que a vida dos homens, né? A gente já comentou isso a dura vida dos homens, em algum vídeo nosso aí que vocês podem olhar. Buscamos muito, muito, muito reconhecimento. O homem ele briga muito por poder. Isso reflete até na busca pela mulher, pelo cargo e tudo mais e tal. Nós buscamos de uma forma diferente das mulheres, a gente busca a felicidade nessas coisas, né? Mulher, aqui a gente fala sexo, né? Dinheiro, poder, para sempre tem uma falsa ilusão de que isso vai trazer uma felicidade. Isso se reflete no pequeno e no grande. Quando eu era muito da noitada, de balada, de buscar tudo isso, uma grande curiosidade, que a grande maioria das que estavam na balada nem queria estar lá. Eu ia mais pelo impulso de buscar uma aventura, né? Assim, na melhor das hipóteses, uma aventura sexual, achar uma menina, tal, uma namoradinha ali, para me dar bem e tudo mais, e fugir das minhas dores, porque eu achava que eu indo pra balada ou encontrando alguém, eu ia apagar aquela solidão que estava dentro de mim. Que eu não tinha consciência. Não é uma coisa que estava em casa assim, tô tão triste, eu tenho que... Não era isso. Era aquela busca de fora que lá naquela festa ou balada ou cachaçada ia me preencher. E acredite, durante muitos anos eu fiz isso e não tinha resultado nenhum. Né? Teve algumas festas que foram legais e tal, que as coisas aconteceram. Mas vamos falar assim de 1000 festas, 10 que deram certo. Assim, a proporção era muito pequena, porque eu criava aquela expectativa, aí aquilo que eu já falei pra você, a grande maioria das vezes quando se cria expectativa, 1% nem acontece, porque tudo é diferente do que você imaginou. Então, muitas vezes eu chegava na balada e ficava com meus amigos, assim, aquela merda, os caras, não, vamos pra tal balada que ali tem mulher que vai dar certo. Chegava lá e entrava na cachaçada e ficava bêbado. E geralmente na madrugada já tinha aquela coisa de depressão, tava muito ruim. E chegava, amanhecia outro dia e dava uma tristeza que você queria descansar. E era muito, muito, muito horrível. Muitas vezes, eu dentro da balada, eu me perguntava o que eu tô fazendo aqui. Eu poderia estar no mínimo na minha cama, não estar gastando dinheiro. Descansando, mas eu estou aqui, enchendo a cara com esse monte de povo que não quer nada, não tem nenhuma, por exemplo, menina do meu gosto, dentro do rolê, e não tinha nada de interessante. E é uma falsa ilusão. E aí, total. Eu acho que a questão de ter assunto para contar na segunda-feira no trabalho, como fosse o final de semana, e aí as pessoas veem de outro contexto. Nossa, a vida dele. Não, eu vou te falar. Olha como que era tão louco. Em alguns casos, eu acho que eu não consegui até relatar no livro, porque é um assunto muito específico, mas tem a história em relação a essas situações, que dentro da empresa, por exemplo, de trabalho, chegava no final de semana que eu era do grupo do pessoal que saía no final de semana. Sabe? Olha o grupo do solteiro maloqueiro, né? Tipo, e se tornou uma faixa nossa. A galera já sabia que eram os beberrões, os que saíam no final de semana e causavam tudo mais. E isso se tornava o nosso alicerce para continuar fazendo essas merdas. Porque a gente não tinha nada que a gente queria, mas a gente tinha alguma coisa que levantava a fama, sabe? E você pode ver que muita gente se vangloria de ser baladeiro. E aí, na visão daquelas pessoas, a sua vida era o máximo, nossa. Alguns, isso massa, depende, sabe? né? Porque os casados, né, nas suas ilusões, chegavam até a comentar que queria ter essa vida. Só que a gente que é solteiro, a gente não queria ter essa vida, queria ter uma vida de casado. E ficava nessa disputa da insatisfação das vidas de ambas as pessoas. Mas eu acho que essa questão dessas vivências é quando esses casados não tiveram esses momentos,
Porque, assim, quando você tem tudo bem resolvido... Isso não é problema mais. Por isso quando se fala de casamento, que casar muito cedo, você pode curtir o seu meio com o seu parceiro, Sim. entendeu? Se for. Mas, assim, quando você, em determinada fase, assim, ou na infância, ou na adolescência, você percebe comportamento de pessoas que, por exemplo, vamos supor, casam muito cedo. Sim. Aí teve a responsabilidade muito cedo, não viveu a adolescência conforme ele tem que... O ritmo da vida, né? Você vê pessoas que são casadas, têm atitudes de adolescente porque não viveram aquele momento. Exatamente. Né? Tem pessoas que hoje são adultas e agem como crianças porque aquela parte não teve aquela experiência. Exatamente. E assim, elas não procuram buscar entender o porquê desses... E seguem e vão empurrando com a vida. E aí vai acumulando. Então, essa dispersão, né? A gente olha a vida dos outros, poxa, mas os casados aí, como você falou, eu queria ter essa filha solteira. Só que um detalhe, né? Nessa história, eu sempre... acho que um de vocês que adquirir o livro e ler vai perceber que eu sempre fui um observador muito grande. Eu observo demais. Eu olhava algumas relações e aquilo ficava... Pô, será que eu quero isso pra mim, por exemplo? Muita gente ia pra balada, corria ali atrás de se encontrar e tal, encontrava uma pessoa e criava uma vida. Aí depois de um tempo aquela vida da pessoa estava uma bosta. Porque a pessoa se condicionava aquilo e achava que aquilo era importante. Né? Eu não estou falando do meu achismo, eu estou falando de que eu conversava com as pessoas, o que elas falavam para mim. E elas estavam satisfeitas. Não é o melhor que eu teria, mas está tudo bem. Né? E não buscam mudar, não buscam melhorar nada. Não, porque passou tempo, é aquilo, elas acreditam que é aquilo que tem que ser. E eu via muitas situações, por exemplo, né, de outros casais quando se separavam, o cara começava todo um processo de novo, trocava de carro, entrava na academia, a mulher também, né, buscava aí se melhorar a cor para poder atrair um outro cara para começar um outro rolê. E continuava nesse ciclo sem fim. Vicioso. E terminava um relacionamento, começava outro e ficava... Não estou falando que isso é errado, não estou falando que a pessoa tem que achar alguém e ficar para sempre. Mas eram relacionamentos muito complicados. Né? E o pouco momento que eu via, já tinha aquele problema, imagina, entre quatro paredes. Eu falei, não, isso com certeza eu não quero ter para mim, para minha vida. Então, eu, além de ter o medo de assumir o relacionamento e me apaixonar como eu tinha antes, tinha esses critérios que eu deixava claro que eu falei, se você for conviver com... Fábio, convivência é uma coisa difícil, né? Difícil. A gente está comentando aqui, tem eu, você, mas nosso irmão Max e nossa mãe, tudo bem e tal. E a gente até já comentou em relação a ter uma convivência, todo mundo dentro de uma casa. Que é uma coisa que é complicada, né? Difícil. E não estou te falando nem em questão deles, são nossa família em si. Primo, tio, seja lá o que for, até você mudar. Por exemplo, hoje a gente conversa muito, muito sobre isso. Dentro da nossa cabeça, não que nunca vai acontecer, mas é inconcebível a gente morar na casa de outras pessoas. Né? Pela questão de convivência, porque se você vai colocar alguém dentro da sua casa para você conviver, é uma coisa muito complicada. E isso eu pensava para mim como ter uma companheira. Eu falei, a companheira vai viver comigo. A partir do momento que você tem casamento com teu esposo Luiz, vocês dividem uma vida. Você não é sozinha, você tem uma vida que existe, tem o limite dele, o teu limite, o respeito e tal, que é uma coisa que no dia a dia é uma coisa que é complicada. Vai aprendendo. Você vai aprendendo. Agora você vai trazer uma pessoa para você ter uma infelicidade 70% do tempo, pra mim, não vou falar em nome de ninguém, gente, mas pra mim não é uma coisa saudável. Não. Eu opto por ficar sozinho nessa situação. Mas você nunca vai arrumar uma pessoa. Não é bem por aí. Sempre existe a tampa da panela. Né? Alguém que você consiga compreender ali e conviver de uma forma mais saudável. Não estou dizendo que eu quero ter uma vida extremamente tranquila. Né? Eu quero ter uma vida de aprendizado que a gente consiga... E crescimento. Crescer juntos, né? Ter esse processo. E no livro está descrito mais ou menos isso. Mas então, tudo isso é possível com o diálogo. Com o diálogo. Porque a partir do momento que você convive com uma pessoa e assim, você não tenha, de repente, eu tô aqui, a gente mora na mesma casa,
e você gosta de tirar a roupa e jogar pelos cantos. Não dá. Aí eu não falo nada e cato suas roupas. Você vai entender que o quê? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí acontece a segunda vez. Acontece a terceira, isso vai acumulando. Até um dia que explode. E o aí negócio eu desse jogo tamanho, né? que no primeiro dia lá, poderia. Wellington, quando você chegar, não fica jogando as roupas assim não. Já coloca no lugar certo, porque até fica mais fácil de achar. Sim. Mas eu não falo. E aí segue o fluxo. Segue o fluxo. E aí, quando chega um momento de discussão, Você tá com raiva de outra coisa, mistura. explodo e conto quantas vezes você deixou a roupa lá jogada. Que eu nem sabia. E aí você, eu não sabia. Exatamente. Você nunca falou nada, Nunca você falou nada. pegava e você tudo sabe mais. que, infelizmente, o Fábio, é uma grande parte da mulherada tem esse problema. De não comunicar. Porque acha que, assim, eu já vi frases assim, isso você deveria saber. Deveria saber. Como assim a gente deveria saber? A gente tá lá num outro mundo, né? O homem tá viajando no mundo dele lá, Tipo na assim, na será que eu caixinha. faço churrasco, mas eu só tenho café? Exatamente. A nossa cabeça, gente, de homem, nesse mundo físico, ele é uma coisa muito limitada. Que, não sei se é questão muito da praticidade, que a gente pensa, tipo... Até isso demais. Histórico lá atrás. Se você for olhar, na época das cavernas, a mulher ficava... por isso tem essa questão da mulher ficar em casa, não. Ela gerenciava a família e o homem só saía para caçar. A única coisa que o homem, né, o masculino tinha de inteligência era trazer o alimento para casa. Ele ia lá pela força física, ele tinha trazido o animal e a mulher gerenciava tudo. Então ela gerenciava a sua prole, a alimentação, o dinheiro, tudo. O cara só trazia e comia e ponto final. Não tinha o trabalho. Então, historicamente, isso é nosso. Não é questão de machismo, estou falando uma coisa histórica humana. Tá? Então, assim, nós temos preguiça de pensar. A mulher é muito mais gerencial nessa parte, né? Toma muito mais conta. Então, a gente tem muita simplicidade na hora de pensar. E é que nem você falou, quantas vezes já aconteceu isso com você? Entre o Luiz, você achava uma coisa e tal, e ele só simplesmente não sabia. Ela só falou, amor, faz tal coisa e tá tudo bem pra gente. Aí acumula, e você acumulou em alguns tempos. Imagina a mulher que acumula isso só. Há anos convivendo com o cara. E o cara sem ter a menor noção. Porque eu falo assim, noção de... Às vezes fica, meu, o que ela tá... A gente fala, o que tá acontecendo? Será que ela cortou o cabelo? Eu não sei. E a gente realmente não sabe. E que nem você falou, o diálogo é o mais importante. E dentro do meu livro, né, eu coloquei essas... Você viu ali? Quantas vezes eu não tinha diálogo, eu fui pelo achismo, e quantas vezes eu que é uma coisa dialoguei. bem complicada, bem complexa. Essa questão da gente achar e assim, e não perguntar. Exato. Né, pro outro, porque não, mas eu acho e eu tenho a convicção de que essa é a opinião correta. Dentro do livro eu tomei muitas ações por causa desse achismo. Esse achismo. De opiniões e tudo mais. O que não deixa de ser um aprendizado, né? Hoje você tem outra, com essas experiências, Sim, e seria até sim. burrice você continuar Fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, sim. né? O livro é bastante interessante, é bem rápido mesmo, conta Bem como se fosse um curtinho. papo, um diálogo, onde ele conta em vários aspectos, né, a transformação do pensar, que eu acho que é muito importante, né? Quando eu era adolescente, tinha quem escrevia assim, frasezinhas de aniversário, né? Uhum. E colocava aquele umas nomenclaturas, seja, continue assim. Hoje, isso era naquela época, mas hoje foi, caramba, a gente não queria que a pessoa mudasse. E a mudança é importante. Porque se a gente tivesse aquele pensamento de lá atrás, até hoje, a gente não evoluiria nada. E graças a Deus que tem os aprendizados da vida. É um livro bastante interessante. Não é porque eu sou irmã dele, mas eu recomendo, né? Porque eu acho que quando a gente fez assim, a propaganda, teve esses questionamentos. O que é que um anônimo está fazendo de escrever um livro? Mas eu acho uma experiência muito válida, e até se torna uma terapia, um tipo de terapia você escrever, fazer um diário, contar suas histórias mesmo, porque lá na frente... coragem, né? E muita coragem. Expor, né? Lá na frente você vai, caramba, eu escrevi tudo isso aqui. Exatamente. E gostei. E quem lê com certeza vai encontrar
porque as histórias são muito parecidas. Né? Sim. A gente fala assim... Você se identificou com um pedaço daquela história? Muito. Algum pedacinho? Na questão, porque a gente era muito... Por mais que frequentasse as religiões, mas a gente era muito soberbo. Soberbo. Né? Ainda somos, né? Falta de humildade. A gente está trabalhando essa mudança, né? Mas a gente evoluiu bastante. A gente não é santo não, viu? Não põe isso na cabeça de vocês. Não, e também que não somos os bonzinhos, não somos os plenos de luz. Não. Né? Tá, mas a gente está melhorando, né? E se expondo e reconhecendo o erro, né? Porque antes a gente errava, mas a gente não reconhecia. Mas hoje somos grandiosos. A gente não é especial. Exatamente. Porque a gente busca melhorar todos os dias. Não somos melhor que nenhum de vocês, tá? Mas a gente é muito grandioso, né, Flávia? Eu espero que a história do livro, né, tenha... Acessem o livro, leiam, se vocês puderem, e que traga para vocês um pouco de força, né, para a coragem da mudança. Porque todas as mudanças que você imaginar na sua cabeça é possível, né, Fábio? Isso. E você também passou por muitas mudanças. Que um dia, quem sabe, você escreva sobre isso, né? E também compartilhe essa boa história. Né? A gente já falou da nossa história do primeiro vídeo, que também já falei um pouquinho também dentro do livro sobre a nossa história, que tem esse contexto de mudança, mas mais em relação ao meio do que em relação a nós dois. E que o livro traga um pouco de luz, um pouco de coragem para as suas novas jornadas. Exatamente. Eu espero que tenham gostado. Uma ressalva. A gente está falando aqui livro. Quando a gente fala livro, se trata de físico, né? E nessa questão é e-book. Sim, porque ele está disponível na versão digital. Sim. É um livro digital. Isso. Então, assim, eu espero que tenham gostado. Adquira lá o seu exemplar. A gente vai colocar aqui o link para você poder acessar e adquirir. E não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Também nos sigam nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Espiritualidade Viva 07. Eu espero que tenham gostado. Um beijo nosso e até o próximo vídeo!